sobre arte urbana, no âmbito da 6ª edição do projeto Conversas na Rua, uma iniciativa da Câmara Municipal da Amadora que dinamiza e promove a arte urbana na cidade. Estamos aqui com alguns dos artistas que vão participar na edição deste ano, nomeadamente a Cruz, o Miguel Brum e o Jorge Charrua. E vamos conversar um pouco sobre qual é a posição deles dentro da arte urbana, como é que eles veem a arte urbana em Portugal e qual vai ser o contributo deles no âmbito da 6ª edição do projeto Conversas na Rua. Talvez começava por ti, Cruz, se pudesses falar um pouco sobre aquilo que é o teu percurso e como é que foi esta transição para o muralismo, para a arte urbana, para estas expressões. Muito bem. Então, esta transição para a arte urbana foi muito por acaso. O meu trabalho normalmente é muito feito em ateliê e depois houve um colega meu também da área que me propôs a participar num concurso de um festival de arte urbana e eu concorri e depois passei e então acabei por ser essa a minha primeira participação na street art, que depois me prendeu logo. E depois a partir daí comecei a desenvolver um trabalho mais também virado para a rua, mas acho que foi isso. E notaste muitas mudanças? Sim, há muito. Àquilo que é uma parede ou um muro, num espaço público? É assim, eu acho que a maior adaptação é a diferença de escala, porque eu normalmente faço trabalhos mais em tela ou pequenos formatos e de repente ter uma parede à frente é assim um bocadinho intimidante, mas eu acho que esse é o bom desafio assim, dos formatos em grande escala, mas há muitas, eu acho que é muito diferente porque há muitos imprevistos na rua, acho que é um bocado isso. Como é que tu dirias que é a relação com as pessoas? Como é que as pessoas eu acho que isso é a parte boa de estar a trabalhar na rua, é de temos o contacto direto com as pessoas. Normalmente no ateliê estamos muito fechados, estamos no nosso espaço pessoal, confortável, e de repente estamos ali expostos, e é esse lado bom também porque as pessoas acabavam por acompanhar o nosso processo criativo, conseguimos ver logo diretamente ter o feedback das pessoas, e essa eu acho que é a parte boa. Às vezes até há pessoas que gostam de ir lá experimentar também, contribuir, e eu acho que isso é a parte reconfortante da street art. E tu, Miguel? Como é que tu descreve-me um bocadinho do teu percurso? Como é que entraste nisto? Primeiro no grafite, não é? E depois então já na street art um pouco mais tarde. Como é que tu ligas estas duas práticas, não é? E como é que elas se refletem no teu trabalho? De que forma? Ora, então, boa tarde, mais uma vez. Eu acho que comecei a pintar, ou seja, eu comecei a escrever, tinha por volta dos 12 anos, e se calhar foi associado a uma cultura de skate, porque havia muitas inscrições na rua, nos cenários em que nós estávamos a andar, e acho que fui crescendo um bocado com isso, e era aquela assinatura meio naif, não era bem a noção do grafite em si. Nessa altura começou a aparecer muito grafite em Lisboa e ocupavam os cenários, havia nomes como o Exas que nós pensávamos, o que é isto? Quero ir mais longe do que aquilo, quero fazer parte do cenário urbano. Depois, de alguma forma, os tags ou a gravação do nome começou a evoluir para a coisa que é o grafite. A primeira vez que eu pintei um grafite foi horrível. Fiquei os outros 2 anos praticamente só a desenhar. Eu utilizei umas notas policolor, as condições não foram as mais adequadas, etc. Foi praticamente à porta do meu prédio, quando eu era criança. Tudo errado, basicamente. Mas tudo como uma chamada de atenção para... Ok, quero fazer parte disto, vou ter que ser exigente comigo mesmo, vou ter que ter orgulho naquilo que eu vou apresentar na rua, com aquilo que me vai representar. E pronto, e comecei a desenhar, depois, passado praticamente 2 anos, comecei a aplicar grafite e pintura muralista na rua. As coisas estavam um bocado interligadas na altura, não a parte dos tags, porque é muito um código de rua para quem pinta grafite, mas a parte da pintura muralista, que acaba por ser agradável por quase todas as pessoas, porque sempre misturou a parte dos ilustradores com a parte dos criativos, a parte de ter figuras com as quais as pessoas se identificam para além simplesmente das letras, e as pessoas olhavam para aquilo e diziam, podes fazer isso no meu espaço. Sempre houve uma vertente, sempre houve espaço para essas coisas. As coisas sempre tiveram a coexistir muito umas com as outras. Entretanto, evoluiu para aquilo que se passou a definir, quase segregaram um tipo de 2 coisas diferentes. Grafite é grafite e street art é street art. Pintura é pintura, tudo nomes.
isso é criatividade e o resto é um bocado de ferramentas. Todos nós aqui trabalhamos com diversas ferramentas e somos felizes com elas e não nos condicionamos minimamente do só spray. O spray é só mais rápido e é eficiente para umas coisas, mas se calhar visualmente não é bom para outras tantas. Acho que para nós todos neste momento é tudo uma questão de ferramentas. Não sei. Não sei se já me perdi aqui pelo meio, mas... Não, no fundo é tudo uma experiência, não é? E claramente. toda essa experiência faz parte também do processo criativo, não é? Claramente. Como é que tu caracterizas o teu? O meu processo criativo, eu absorvo muito daquilo que me rodeia, das pessoas que estão comigo e aí está. Eu absorvi naturalmente, ao estar a andar de skate, absorvi o cenário que estava à minha volta e comecei a fazer parte desse cenário e querer fazer parte, essa é uma atitude um bocado egocêntrica, mas querer existir no cenário, fazer parte dele. As pessoas, quando entravas aí no skatepark, se viste, não, está ali um não, é um bocado egocêntrico olhando agora nesse sentido, mas a realidade era essa. Nós, da mesma forma que é isso, que a Coca-Cola e as outras marcas se impingem a ti, porque é que eu não me posso impingir da mesma forma? É simples como isso. Eu não tenho que estar a levar com os outros. Também não tens que estar a olhar para o logo da Coca-Cola, da mesma forma também não tens que olhar para o grafite. Cada um sabe de si. A realidade é que a informação está toda na rua e é uma coisa essencial dos seres humanos que é comunicação. E nesse aspecto, tanto quando estamos a conversar, quando estamos numa situação destas, quando estamos a desenhar, quando estamos simplesmente juntos uns com os outros, isso está a acontecer naturalmente e tem mais a ver com bora passar a ação, porque sim, porque nós somos resultado do que está à nossa volta. Criativamente, eu sou o resultado de andar de skate, sou o resultado do sítio onde cresci, sou o resultado dos meus amigos, sou o resultado da minha família, sou o resultado das opções que fiz visualmente, porque se calhar o facto de pintar grafite fez com que eu me acabasse a licenciar em design gráfico. Ou seja, para ter mais ferramentas acessíveis, para conseguir chegar mais longe naquilo que eu próprio queria fazer, quase especializar-me no meu ofício, de alguma maneira. E por aí fora. No teu caso, também começaste no grafite, depois procuraste ter alguma formação, não é? Mais tarde, e entretanto tens um processo criativo, se calhar um bocadinho diferente do Miguel, gostava que falasses um bocadinho sobre ele. Sim. Na verdade não é assim muito diferente, até porque mesmo eu e o Miguel temos pessoas em comum. Aliás, eu quando comecei a pintar em 2004 também foi pelo grafite e eu já conheci o trabalho do Miguel. Não, sério. Ele tanto que fez menção da cena em Lisboa, mas já havia também igualmente outras situações. Lisboa para mim é grande, é de Sintra à linha das Angústias, não tenho nada daquela coisa do sul. E o meu seguimento foi numa transição muito uniforme, com a particularidade em que eu cresci envolvido com malta que fazia grafite já mais velho do que eu e que alguns deles moram perto de mim, eu sou de Vialonga, em que em dualidade não só faziam grafite já com uma forma muito madura, na percepção de uma pessoa com 13 anos, igualmente já estavam a estudar na António Arroio. E então não só ainda estava a descobrir esse universo vastíssimo que é a parte do grafite, mas como já me faziam a chamada de atenção de que haveria mais por descobrir na área do desenho, principalmente. E que depois, pronto, eu acabei por quase forçado a fazer uma tomada de decisão, até porque a nível, a parte de custos envolvida, claro que há sempre maneiras criativas de contornar a situação financeira quando se realmente quer pintar na rua e quase uma chamada interior, e acho que o Miguel sabe isto melhor do que eu também. Igual, melhor, da mesma maneira, sabias? Mas aproveitei a oportunidade de estar exposto numa outra realidade e que na verdade depois o próprio local onde eu vim estudar vim a cruzar-me novamente com pessoas que também, lá está, vinham no grafite, mas outras também que já vinham com um percurso de desenho e de pintura mais maturado. E acabei então por ganhar mais interesse na parte de figuração, perceber mais da história da arte, mas nunca perdendo as minhas raízes.
E então isso quase que fez uma transição natural para o meu percurso de faculdade. Eu fiz formação em pintura. E mais, em 2011 eu quis tentar fazer ali o ponto de ligação com o trabalho de ateliê, que a gente tinha muito tempo já disso, e eu sentia que era a altura ideal para fazer o exercício de ver o quão coerente é possível fazer o trabalho de ateliê, que pronto, quase tem uma dinâmica muito própria, porque é uma extensão do nosso dia-a-dia, e ligar com a rua. E depois, nesses primeiros tentativas, porque são sempre tentativas que nós nos propusamos a fazer, foi com uma abordagem muito naif em muitos aspectos, especialmente a nível temático e contexto local, porque na minha altura o que me veio-me à cabeça, eu queria era pintar, e confesso que não me preocupava muito com a questão o que é que as pessoas iriam interagir com aquilo, se iam agradar ou não, e na altura era mesmo por necessidade de querer pintar, e vim depois com o tempo perceber que da diferença da dinâmica de estares num espaço controlado, que é o espaço de ateliê, que nós é que somos donos e senhores das decisões que nós queremos fazer, mas depois há uma linha ténue de quando há uma proposta de se trabalhar na rua. Como é que tu reages então a essa presença das pessoas e essa exposição do teu trabalho com uma escala muito maior? Sim. Sim, obviamente que a escala acaba por ter uma dinâmica própria, não é? No entanto, e é aí que o meu desafio para mim, que me proponho fazer, é precisamente manter a coerência, ou seja, quase fazendo a noção de que o tamanho em si vale o que vale, não acrescenta nem diminui o trabalho. Portanto, um formato portátil de 10 por 10 que tenha a mesma força do que um 10 metros por 10 metros quadrados. O que conta é a ideia e o trabalho em si. Mas, obviamente, né, há sempre a questão de o trabalho que é feito na rua, na verdade, não é só... Nós, enquanto autores, nós damos a proposta. Há sempre esta noção de emissor e receptor. Claro. E perante essa noção, é complicado tomar uma atitude, entre aspas, egoísta perante o trabalho, porque tudo bem, eu posso fazer a proposta como eu outrora fiz de uma forma ignorante, eu pinto o que eu quero e não me interessa o que vão achar, mas não seria justo, no ponto de vista de quem mora lá, lidar com uma imagem diariamente em que até causa algum desconforto em alguns aspectos. Portanto, se possível, haver uma ligação com a comunidade. Obviamente, dependendo da comunidade, da localidade em si e da demografia, pode facilitar ou como não, se for uma área mais habitada por uma camada mais velha, é mais difícil lançar o desafio, mas acho que há maneiras de tentar contornar isso e se possível, incentivar o diálogo. Vamos a pintar. Mas no geral, cada um de vocês acha que a população e as comunidades com as quais já trabalharam, que já estão mais sensibilizadas para este tipo de práticas, para esta diversidade artística que está a surgir, não é? Todos os dias. Pode ser que em 20, se calhar há uma pessoa que não vai gostar, mas os outros 20 adoram, levam no seu colo e pá, e é fantástico, é isso. As obras um contributo sempre. Sim, e as coisas, é isso, como eu já estou a dizer, as coisas que passam-nos a ultrapassar gigantemente. Nós não podemos ser egoístas, porque aquilo fica para eles, não é para nós. Eles é que vão olhar para aquilo todos os dias, não somos nós. Claro. E está, eles vão tirar emoções daquilo. Se for uma coisa, ok, porque nós somos da rua e temos uma cultura underground e vamos meter aqui.
Isso é a nossa cultura, nós não temos que forçar isso. Sim. O nosso cenário é daquela pessoa que vai olhar para aquilo todos os dias e vai tirar uma emoção de uma pintura. Temos que pensar se ela é mais harmoniosa ou se é mais agressiva, não é? Que sentimento é que vai causar. Claro. Acho que é um bocado por aí. Assim, lá está. O ideal é que tente fazer uma tentativa de plantar a semente e que inicie uma conversa. Entre eles, posso eu, enquanto autor, não saber o fundamento da conversa, mas saber que fui consequente o suficiente para não ser indiferente a essas pessoas e, quiçá, incentivar alguém. Lá está. É engraçado, uma área criativa. Para mim, acho que já fiz a minha missão nesse aspecto. Sentem muito isso, sentem muito que às vezes também são um motivo de inspiração. Da mesma forma que para as novas que sim. gerações. Claramente, da mesma forma que eu pelo menos fui influenciado por aquilo que eu estava a ver, tenho a certeza que aquilo que nós estamos a fazer está a influenciar outras pessoas. Outra vez, podem ser vistas por 100, se influenciar 3 a seguirem de alguma forma lá. Espetacular, espetacular, porque nós estamos a fazer reflexo da nossa alma e daquilo que nós somos. Se isso mexe com alguém, impecável. É quase o melhor pagamento de todos. Conseguimos ser referência de alguma maneira uns com os outros e para outras pessoas que depois mais tarde também poderão ser nossas referências e que hão de estar connosco, e porque isso. Quando o Jorge começou a pintar, ele não sabia quem eu era, mas eu já sabia o trabalho do Miguel. Mas ao mesmo tempo o Jorge entrou e, entretanto, o Jorge já pintou comigo não sei quanto. Se estás cá e se és persistente e se mostras qualidade e és exigente com o teu próprio trabalho, entramos todos no mesmo carril, não é? E vamos estar juntos e somos boas pessoas, então vamos nos dar todos muito bem. A partida é um bocado por aí. E, portanto, e como é que vocês veem agora, neste momento, o mediatismo em torno da street art a nível global, não é? Porque hoje em dia a street art já é uma manifestação global. Como é que vocês encaram isso? Acham benéfico? Acham que tem sido proveitoso para os artistas? De que forma é que os artistas lidam com isso? Se calhar começava por ti, Cruz. Então, eu acho que as câmaras, principalmente, lançarem festivais, acho que é sempre lançam oportunidades também a nós, artistas, que normalmente, como estava a dizer há bocado, estamos muito fechados no nosso espaço e no nosso ateliê. Portanto, eu vejo isso como um fator positivo e também para nós podermos contribuir de alguma forma para as cidades em que trabalhamos. Vejo isso como um fator bom. Claro que depois há tanta coisa a surgir a nível de street art que também é difícil às vezes manter a qualidade, não é? Porque as pessoas só querem fazer, só querem mostrar, mas pronto, é tentar ser coerente no nosso trabalho. Acho que é isso. Como é que tu caracterizas o teu trabalho, nesse caso? Sobretudo esta transição para a rua, não é? Houve alguma adaptação que tu tenhas feito a nível de conceito? Não, a nível de materiais, pelo menos, eu uso exatamente o mesmo. Normalmente eu trabalho muito com tinta acrílica e trabalho com pincéis e rolos, trinchas, e uso exatamente o mesmo nas paredes. Depois, a nível também de temática, estou muito ligada à parte da figura humana, da natureza, e portanto acabo sempre por representar esses elementos nas minhas pinturas, quer seja em formatos mais pequenos de tela, quer seja em murais. Acabo sempre por ser assim um bocadinho essa a minha linha, e agora ainda por cima no Festival das Conversas de Rua, em que nos sugeriram para ir buscar um bocadinho a história da Amadora, foi exatamente isso que eu tentei representar, foram os campos agrícolas. Fui buscar um bocadinho esses elementos mais relacionados com a terra, que no fundo é com aquilo que eu me identifico também, e pronto. E essa relação com o passado, não é? Exatamente, sim. Claro. E acho que é importante também nós que, já que vamos intervir na cidade, pelo menos contarmos uma história, não pintarmos só por uma questão estética, mas se calhar trazer alguma história àquela localização onde nós vamos estar a pintar, e sensibilizar as pessoas, se calhar, para outras coisas que se calhar não estavam tão apeladas ou não observavam tanto essas questões. Nós, se representarmos isso, acho que trazemos um bocadinho essas temáticas ali à parede e, portanto... Tu concordas, Miguel? Achas que faz sentido? Estamos a valorizar o espaço cada vez que pintamos. Estamos a fazer jardins nas paredes. As pessoas podem olhar para um muro cinzento e de repente o muro passou a ser amarelo, colorido, com bonecos. Acho que é fantástico para qualquer pessoa. Bem, estamos na parte do street art. Muita gente... O que é que tu achas? Muita gente, eu acho que é bem fixe. Acho muito bom que haja muita diversidade em todos os aspectos, em quase todas as coisas no mundo.
Acho que faz com que tenhas que elevar o teu próprio jogo, não é? Se sejamos o desafio da vida. Há mais quantidade, tens que nadar para a nata, não sei, tens que procurar ser mais exigente contigo próprio. É verdade. E isso, nesse aspecto, faz-te crescer, por isso eu acho que é ótimo. E aí está, com a conversa, se fores realmente persistente, chega a um ponto em que nós encontramos-nos todos. Não é? Acho muito bom, primeiro, eu venho de uma parte que vem o grafite, venho da base do grafite, da pintura muralista, pronto, chama-lhe o que quiseres, pinturas, artes plásticas, aerossol, nomes, para aplicar tinta nas paredes. E sim, tinha muito aquela coisa do culto, da essência, apesar de que sempre houve espaço para os bonecos. Quando passou a haver artistas mais irreverentes, pronto, da atualidade, assim, grandes nomes do street art, em que se calhar para a cultura do rolo foi, mas estes gajos agora, estes gajos estão a chamar a atenção, estes gajos estão a fazer com que tu olhes para aquilo, olhes para o que os gajos dos autocolantes estão a fazer, olhes para o que os gajos do grafite estão a fazer, só estás a criticar porquê? Se não fosse aquelas pessoas a abrirem portas, gostas ou não gostas da maneira como elas abriram, as tuas janelas também não iam estar abertas, não é? Por isso, eu só vejo mais valias nisto tudo, claramente. E agradeço fantasticamente a todas as autarquias que querem apoiar os artistas, que valorizam os artistas, que valorizam os seus próprios espaços e valorizam as suas próprias comunidades, porque, aí está, nós a darmos valor todos uns aos outros é impagável. Não há valor monetário que pague o valor que estas coisas têm. Autarquias que também não dão valor, tipo, necessariamente às coisas, hão de ter exatamente o valor que pretendem ter. Felizmente, estamos num modo em que existem muitas pessoas boas dentro das instituições que querem levar cultura às pessoas, que querem mostrar arte, peças fantásticas, peças que vão transmitir sensações às outras pessoas, que vão enriquecer o dia daquela pessoa que está a passar e todos os dias passar por uma parede cinzenta e naquele dia vai ver a parede vermelha, cor de laranja e arco-íris e uau! Eu só estava a passar do autocarro e fiquei mais feliz. Podia ter sido uma pessoa a dizer, estás tão linda hoje, mas não, foi só uma pintura e fez a diferença no meu dia-a-dia. Se nós conseguimos fazer isso tudo juntos, feliz por nós todos. E obrigado mesmo. Amadora, por exemplo, eu acho que faz as coisas da forma mais eficiente. Nós temos uma zona que cresceu, se calhar não com o melhor planeamento urbanístico, não é ao longo dos anos, acontece, é o subúrbio de Lisboa, cresce desta mesma forma. E também tem a ver com o crescimento da população, não é? Era preciso dar casas, as pessoas precisavam morar. E pronto, e é um empreiteiro, e o empreiteiro, ok, não falou com o outro anterior, se calhar não se pensou no jardim. Há coisas, a realidade é que estão a tentar fazer as coisas, estão-se a criar os espaços verdes, estão-se a fazer... Faz toda a diferença, nós passamos por mim em Pena, nós passamos pelas avenidas na Amadora e estamos a passar por um museu. Estamos a ver peças lindas pintadas e que valorizam o espaço onde as pessoas vivem. E as pessoas sentem-se bem viver num sítio mais bonito, sentem-se bem que as pessoas digam fui à tua rua e vi uma peça espetacular. É isso que faz sentimos orgulhosos, não é? Dos sítios onde estamos. No fundo também nos aproximamos mais da cidade, não achas, Jorge? Eu acho que, de alguma maneira, aquilo que provavelmente vocês também sentem, e eu, enquanto coordenadora de um projeto deste, sinto muito isso, que é um lugar que provavelmente não era um lugar de passagem e de repente torna-se um lugar vivido. Passou a ser alguma coisa. Um lugar onde... Mais humano. Exatamente, muito mais humano. Portanto, seja porque o senhor que mora naquele prédio traz uma cadeirinha para a rua e gosta de ficar a olhar para o E agora já se senta ali à frente porque aquilo tem cor. Seja porque alguém faz um churrasco naquele sítio porque achou piada ao cenário, não é? Já tira fotografias e porque já... Exatamente. Seja o fotógrafo que gosta de vir fotografar, seja aquele que quer tirar uma selfie ao lado do mural. Exato, seja jovem, agora tenho grafite para tirar na minha rua. Olha, este aqui é o da minha rua, tu já sabes. Melhor, qual é que é a tua rua? A minha rua é que tem aquele grafite. Que seria ponto de referência. Não é? Ponto de referência, literalmente. Eu vi muitas cidades durante muitos anos, murais e grafites foram meus pontos de referência. Eu vi o que é que os prédios caíram, o que é que as paredes rodaram, a renovação da cidade, só por aquilo que tive pintado. Só como prestávamos atenção às formas gráficas, visuais, em todos os aspectos, vimos a cidade a rodar. E é lindo. Também achas que te influenciou também tudo aquilo que vias à tua volta e que foi crescendo à tua volta? Assim, no meu caso, eu não vivo propriamente no centro da cidade, então eu tive sempre que ir à procura desse estímulo
principalmente visual. Mas lá está, como a nível do que fica em herança cultural e visual, deixa uma pegada humana muito presente e obviamente que, e tanto que eu pessoalmente já recebi várias mensagens de pessoas que, pronto, ou que tiveram contato com o meu trabalho, ou porque já conheceram o trabalho de outras pessoas e sentiram-se inspiradas e até inclusive acabaram por ser motivadas o suficiente para vir a fazer um percurso artístico e fazer uma formação, e isso é sinal que é consequente, claro, altamente consequente daquilo que nós fazemos. Podemos não saber diretamente, mas saber que está conectado com as pessoas, não é em vão, lá está, é impagável também. Portanto, acham que a arte, no fundo, quando vai para o espaço público, também é um motivo de mudança? Seja ela de que forma essa for. tentativa, não há essa tentativa de nós, é a nossa proposta como todas as outras. Não é solução para tudo, há questões mais pertinentes a serem consideradas, mas pronto, nós tentamos o melhor possível e sempre na consideração de quem nos aceita para fazer as propostas e de lançar o desafio e fazer a tentativa de plantar a semente, lá está, para um futuro melhor. Há dinâmicas peculiares, lá está, a dinâmica de uma cidade não é a mesma de uma vila e não é a mesma de uma aldeia, claro. E há impactos diferentes, porque há uma consciencialização, porque de início começou de uma situação de rejeição, teve que se partir muita pedra durante muitos anos para ser mais fácil a aceitação e depois quando abre-se realmente as portas já é mais fácil alguém lançar uma proposta ou tentar fazer a aceitação é maior. A aceitação é melhor, já as condições são muito, muito diferentes e isso também reflete um pouco da história de pessoas que, pronto, infelizmente não conseguiram dar continuidade àquilo que seria o sonho delas continuar, mas o contributo delas foi altamente importante para lá estar, ser hoje a arte urbana, neste caso, uma via bastante democrática e que cada vez mais está em ascensão. E que, no fundo, sentem que há uma união cada vez maior. Exato. Portanto, entre artistas, digamos assim, o surgimento de coletivos também começa a refletir um bocadinho essa união, não é? Sim. Que já, quer dizer, esta noção de coletivo já vem já há muito tempo, não é? Mas talvez hoje haja coletivos, se calhar, mais diversificados. Sim, misturamos-nos todos um bocado mais. Exatamente. Cada um tem a sua linguagem e acabam por coexistir, não é? Isto aqui dá uma possibilidade muito fixe, que é a arte na rua, por exemplo. Só estava aqui a falar numa coisa que existem. Nós temos amigos brilhantes que estão enfiados numa cave e que nunca ninguém viu o trabalho deles. Sim. E eles são brilhantes. Há alguns que vão para levar pelas costas e começar a pintar uma parede e a escala como muda, eles habituam-se a obra como vai ser absorvida por muito mais gente. Nós estamos a possibilitar aquilo que aprendemos academicamente, que é criar um momento artístico, que é o que é arte, é uma coisa assim meio subjetiva. Eu estou a pôr na rua e digo, é arte, mas só é arte se alguém diz, que bonito, gosto, criou uma opinião. Ok, aí aconteceu um momento artístico. Se a peça ficar enfiada na cave, eu considero-me um artista sozinho, não existe um momento artístico, pronto, não é no sentido académico da cena. Então, é isso, quando a coisa chega à rua, quando temos a possibilidade de tirar o gênio da cave, é uma junção de mundo, porque esse gênio, há 3 outras pessoas, há 3.000 que vão ver e vão adorar, outros vão ignorar, pode haver uns a dizer mal, mas há 3 que vão levar aquilo com eles para sempre, o resto da vida inteira, e criar uma tendência nova, porque viram aquilo. Inventaram uma coisa nova porque viram uma coisa nova a ver. Foram influenciados e viram qualquer coisa na rua que os influenciou. Isto é mega estranho, porque, agora não falando necessariamente de, pronto, por exemplo, arte no que toca à música. Os gajos estavam a tentar fazer rock and roll, fizeram música punk sem querer, e o punk tipo era azedo, mas deu origem a uma cultura. Tipo, ok, tens
rappers portugueses que não tentam responder àquilo que o mainstream precisa. Estão a dar simplesmente puro alma. Pode não bater nos 3.000, mas há 30 que vão levar aquilo a vida inteira com eles. E isso é muito mais importante do que este período fútil, sem descredibilizar, faz parte, ótimo. Mas é tudo muito rápido, é tudo muito passageiro, é tudo muito scroll down, é tudo, vi muita gente, tchau, acabou. E pronto, acho que somos todos muito mais profundos do que isso. Estamos aqui para fazer uma diferença, claramente, uns com os outros, fazemos a diferença, estamos juntos, estamos-nos a motivar mutuamente todos os dias. E pá, isso conseguimos influenciar. Eu acho que se trabalha também mais em comunidade entre artistas. Há mais colaborações. Sim. Acho que nós, enquanto artistas, também não somos tão individualistas no nosso trabalho só. Acho que o pensamento do próprio artista é um bocado mais... questiona-se mais aberto, menos constitucional, menos, ok, estás-me a dizer que é assim, ok, vou fazer exatamente ao contrário. Exato. Só para não ser assim, ok, respeitando a liberdade do outro, mas vais ver que tudo é possível, ok? Não há limitações. Sim, não há normas. E para um artista regras. é um bocado, não nos conseguiram incutir do não existem limitações, não existem. Estás a ver? Não há limitações, nós fazemos aquilo que quisermos, vamos onde quisermos. É verdade. Nós e todas as pessoas à nossa volta. Como é que viram este convite para participar neste projeto? Como é que reagiram, digamos assim? E que desafios acham, neste caso, tanto tu, Cruz, como o Miguel já iniciaram as suas intervenções, como é que está a ser, no fundo, fazer um mural na Amadora, no âmbito deste projeto? Primeiro de tudo, estou muito, muito lisonjeada. Queria muito agradecer também, Catarina, pelo convite. Estou muito satisfeita por estar entre grandes artistas. Fico assim um bocadinho nervosa até, mas estou muito entusiasmada, estou muito satisfeita com a peça, com a temática também, que vou levar, que tem a ver com a natureza. E a nível da peça em si, é uma PT, portanto, o ano passado já fiz uma também, portanto já estou assim um bocadinho embalada para a coisa. São 4 faces, já comecei ontem, hoje já comecei a desenhar, mas estou muito a correr bem. Ainda bem. Até parece pequenininho. É pequenina. São 4 fases gigantes. E tu, Miguel, também estás a fazer um posto de transformação, não é? Também, num sítio ali na Estrada da Num Mira. sítio com muita circulação. Pessoas fantásticas desviam o seu próprio caminho para dizer está muito bonito. E eu penso assim, está sem linhas. Mas obrigado, ok. Eu acredito, já está bonito agora, acredito que no final vai ficar muito, muito feliz. Mas hoje aconteceram várias vezes pessoas que vinham do fundo do parque de estacionamento só para vir aqui e ter assim meio encavacados, só para dizer que está mesmo fixe, obrigado. Não, e perguntam muitas vezes como é que nós aparecemos ali, se é intervenção nossa, decisão nossa, ou se vimos pela junta ou pela Câmara. Tem muitos perguntas. Foi a Câmara, foi a iniciativa. Então é bom. Mas sim, se for prestáveis, ali os moradores, quer que eu tire o carro, coisa, estás trovada, tinta, não. Tudo. Resposta à primeira pergunta. Ser convidado pelo Festival da Amadora é bom, porque o Festival da Amadora tem um formato que eu acho que tem qualidade. E acho que o elenco que convida também é bom. Pode-se ver pelo vosso próprio editorial que existe qualidade e existe exigência. E acho que qualquer um de nós gosta de estar associado a pessoas que tentam fazer as coisas como deve de ser, porque é isso que nós queremos todos estar a fazer. Logo, acho que ficamos todos gratos e obrigado a ti e à Câmara Municipal da Amadora por terem iniciativa e por escolherem estas pessoas e por quererem fazer... Não é preciso fazer colossal para fazer super bem feito, mas vale fazer super bem feito, claramente, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Não falei ainda sobre o tema que abordei aqui, foi-me proposto também pensar naquilo que seria a Amadora. Eu pesquisei um bocadinho o núcleo museológico e vi que a Amadora já no tempo dos romanos tinha recursos aquíferos e já era terra de cultivo, obviamente, porque estamos no campo de Lisboa, e abordei muito esses temas, tanto dos depósitos de água como as próprias linhas de água que foram construídas aqui previamente, e estou muito ligado a essa linguagem. A minha linguagem é um bocado icónica,
colada a cânones de tatuagem, porque são cânones que funcionam há muitos anos, já têm mais de uma centena de anos, logo são coisas que nós sabemos que isto vai funcionar sempre. Então junto ali um mundo, tendo em conta o sítio onde nós estamos, a história do sítio onde nós estamos, a ícones, pronto, para criar ali uma componente visual que as pessoas... Mas porquê que é isto? Porque a Amadora existia aqui. Mas então há um pouquinho da história. Para tentarmos ir um bocado mais longe. Sei mesmo que sim, que aqui, para além de terras de cultivo e de gente ótima, que a água é extremamente potável e boa, pensando que existiam um monte de cidades na Europa onde as pessoas tinham que beber cerveja durante séculos para se hidratarem, não é? E não, aqui em Lisboa, felizmente, tínhamos zonas realmente ricas, porque acho que não há nada como a água, não é? E como terra e como recursos alimentares. São os mais importantes deles todos. Venham dizer-nos que o outro país é que tem o petróleo. O que é que interessa? Eu não como petróleo nem diamantes. Eu quero uma terra boa, um ar puro e água potável. Pronto. E aqui sempre existiu isto e foi explorado desde o período neolítico. Eu estou a falar dos romanos, porque criaram as estruturas, mas existe aqui a história desde o neolítico. Pessoas que se localizaram neste mesmo sítio pela abundância que este mesmo sítio tem. De recursos, exatamente. Sim. E tu, Jorge, como é que foi esta inspiração na Amadora? Neste caso, no fundo, inspiraste um pouco na banda desenhada, porque a Amadora acolhe o Festival Internacional de Banda Desenhada desde 1990, portanto são 30 anos de festival, espetáculo. 30 anos de BD na cidade. Como é motivo de orgulho, claramente. Como é que tu encaraste este tema e como é que te, no fundo, estás a antecipar aquilo que vais, no fundo, fazer nos próximos dias? Pronto, antes de mais, agradecer-te pelo convite. É um projeto que eu já acompanho há cerca de 3 anos e sempre tive muito gosto em ver artistas a qual são referências minhas e ver que em cada ano, e alguns deles que até repetiram, as suas propostas sempre foram de elevar a fasquia, tanto no ponto de vista artístico, sempre achei que seria para mim um estímulo muito bom e, claro, na esperança que pudesse, quiçá, haver a possibilidade de poder fazer parte lá está, deste elenco de artistas a qual igualmente são referências minhas e a nível de próprio, por sorte, ter calhado na freguesia de Orfanelos, que acolhe a Amadora BD, que já por si é um ícone incontornável daqui da cidade. No entanto, a minha proposta, e é aí que entra o lado, neste caso, enquanto autor, que é fazer, vamos dizer, até que ponto conseguia ter a linha do óbvio o mais tenue possível, que é, obviamente, que é indissociável o tipo de atividade que é a Amadora BD, já tem a sua história, já tem autores consagrados e, obviamente, eu cresci com uma desenhada, como muitos outros. Na verdade, o meu trabalho, propriamente dito, não entra em contato com a banda desenhada. No entanto, após a reflexão a nível pessoal e introspectivo, o que é que poderia haver de comum de um autor de banda desenhada com um pintor, um escultor ou um outro autor de uma área criativa? Claro. É pelo simples facto de haver a necessidade inerente de não só se representar a si como o seu universo, e não só o seu universo, mas depois representar outros universos de outras pessoas e outras realidades. E a própria imaginação. Não é? Exatamente. Então, um pouco, e é aí que eu encontrei o elo de ligação entre o que é que seria estar quase na pele neste caso seria um autor de banda desenhada, ou seja, quase que seria um jeito de alegoria. E a minha proposta é não ir tanto pelo óbvio, ao facto de
de ter caricatura, pronto, a parte Mais figurativa. mais figurativa. Não, e mesmo, pronto, a nível de caracterização, mas mais representar o ambiente que muitas das vezes, neste caso, o leitor que consome a obra final não sente o que é estar no ambiente de um autor. De Porque banda esse desenhada, por ambiente exemplo. não está exposto, não é? Exatamente. É muito E introspectivo. aí entra, é aí que me interessa. Esse É quase behind the revelado, scenes, não é? para Exatamente. de alguma maneira. É perceber que lá está, o trabalho, há uma linha temporal que às vezes não se conhece e às vezes até pode demorar anos a ser concretizado e nele faz um jeito somatório de muitas experiências pessoais que o autor até acaba por ter e até não vem ao de cima, porque são coisas pessoais. Exato. E então a minha proposta vai tentar roçar nessas coisas que normalmente não são conhecidas, Não são porque tão visíveis. o que depois conta é quase o produto final do próprio autor que consome e que obviamente que inspira milhares de leitores e que obviamente tem o seu devido respeito nesse aspecto. E então a minha proposta vai mais em conta do lado pessoal, enquanto autor, do que propriamente o formato final, porque o formato final já todos nós conhecemos Claro. e conseguimos reconhecer. Exato. Aquele universo que está dentro do autor é que nós não temos acesso Exato. e normalmente não é visível. E é isso que tu pretendes expor. Sim. Eu ia perguntar-vos como é que olham para o nome deste projeto. Se acham que de alguma maneira ele faz sentido, uma vez que todos vocês têm linguagens muito diferentes e de alguma maneira, ao vocês se inspirarem numa temática, todos vocês estão de certa forma a conversar uns com os outros, ainda que não diretamente, mas o vosso trabalho reflete talvez esse diálogo, não é? E de alguma maneira vocês estando todos a trabalhar ao mesmo tempo, acabam muitas vezes por se influenciar também, não é? E muitas vezes o resultado acaba por ter novos inputs porque vocês, ao longo do processo, foram confrontados com alguma informação. Isto acontece-vos muito, esta confrontação. As conversas somos mais em festivais, o resto do tempo estamos confiados a acontece. trabalhar A mim- nas nossas próprias vidas. No que toca a mim, acontece, obviamente, né, que numa situação em que, por exemplo, há autores que já estão a pintar antes de mim, pode acontecer, por exemplo, uma situação em que um autor venha com uma proposta que eu sinto, a nível artístico, que eu vou a fasquia e eu vou... Pronto, então o meu lado competitivo pessoal deixa-me lá... Pronto, porque as pessoas acabam por... E eu falei com os portugueses e resolvemos. Portanto, acho que de alguma maneira existe aqui alguma competição. Não, mas competição sempre saudável, saudável. é Sempre saudável. saudável. Sempre Coisa saudável. Naquela essência... Até porque os próprios entre autores, até porque conhecemos, não é? E sabemos... Sim, e temos orgulho alheio uns dos outros. Sim, sim, sem dúvida. Aquele nosso mano que consegue chegar a outro sítio É porque é possível, só que vale que é merece possível. palmas e todo o nosso respeito e orgulho e só... E ainda por cima, normalmente, são gente boa que sobem ou que chegam a outros sítios e ainda vêm buscar os outros todos atrás. Pá, vamos tentar fazer mais coisas. Mas acho que a nível de conversas na rua, como mote, eu acho que há várias camadas. Podemos, se calhar, pensar conversas na rua como espólio, ou seja, as peças em si se comunicam entre si. Depois tem, lá está, o lado humano, que é a interatividade com a comunidade local e que é, no fundo, cria dinâmicas diferentes, não é? Claro. E que, se possível, depois elas confluírem, acho que só solidifica mais o nome. Claro. E de alguma maneira acham que também estas conversas também se fazem muito com a comunidade. Portanto, Sim, mas lá está, é Achamos sempre genial. uma proposta, uma Exatamente. tentativa. Nós não conseguimos... Pronto, nós não somos propriamente agentes publicitários, não é? Nós, pronto, somos autores, artistas e
tipo, conversa gera conversa. Exato. A realidade é que isso. isto é comunicação, aí está. Por ser comunicação, estamos a gerar uma conversa. Mesmo que seja uma conversa abstrata de uma obra, estás a ver, tipo, com a tua própria cabeça. O que é este maluco quis meter Exato, eu aqui? acho que nem precisa às vezes de haver palavra. É Exato, quase... é comunicação. É na sua essência. comunicação. Eu acho que o nome é genial. E até uma coisa, se calhar, mais fascinante é o facto de, e quando acontece, a mim pessoalmente, eu acho incrível, é saber que a leitura que a pessoa tem, já me aconteceu de eu não ter, honestamente, não ter propriamente um tema ou uma definição muito específica daquilo que estou a fazer, para dar aso e a oportunidade a eu conhecer outras percepções e que enriquecem, automaticamente vai enriquecer o meu trabalho, porque eu não sei o que é que a pessoa está a sentir, e vai, obviamente, trazer elementos mais diretos, que às vezes até eu teria dificuldade verbalmente de expressar, e que serve-me logo para ser um apontamento para eu depois fazer uma reflexão mais cuidada em casa. E então aí já fiquei a ganhar, às vezes não ter que fazer logo uma memória descritiva muito balizada exata, e aí lá está, se calhar iria quebrar a conversa. Exatamente. Portanto, de alguma forma, vocês partem de uma ideia de projeto, não é? Mas depois esse projeto vai recebendo influências ao longo do processo, não é? E depois, se calhar, o título final desse projeto já não é o mesmo que vocês tinham pensado Mas inicialmente. obviamente que parte muito lá está, do voto de confiança. Exato, e da própria organização. neste caso do convite, né? De dar liberdade criativa, que pronto, é um risco, é sempre um risco, porque pronto, pode ser uma situação de por exemplo, estar a trabalhar pela primeira vez, neste caso, enquanto na dinâmica de curatorial, ter mais ou menos uma ideia do que é que o autor pode eventualmente projetar, mas depois pode haver dinâmicas muito próprias que podem ou não resultar, mas lá está. Só o facto de dar a tentativa, olha, vamos tentar fazer qualquer coisa sem a pressão de ser a melhor coisa, a coisa que vai resultar. Só nesse momento, já por si só, para mim, enquanto autor, e eu acho, não sei se vocês revêem nisso, é muito libertador de dar a nós a liberdade, mas também com a adição da responsabilidade pessoal, que acho que, pronto, eu pessoalmente quero assumir para comigo enquanto proposta. Porque há uma diferença em quando tens uma dinâmica muito balizada a nível de proposta artística que às vezes até pode comprometer um bocado a identidade autoral, não é? E no fim das contas é tentar encontrar um meio termo entre vários pontos. Mas acham que ter uma curadoria por trás acaba por enriquecer o projeto? Sem dúvida, porque acaba por ser um elemento... Também depende sempre da curadoria, mas sim. Se isso lá está, até porque acaba por ser o ponto de ligação entre todos os artistas e quase que vê tipo a big picture de toda a obra, e que não só faz a ligação com as obras anteriores, mas como depois pode fazer a ligação das obras do futuro. Exatamente. E, portanto, esta noção de fio condutor também, muitas vezes, também ajuda as pessoas a situarem. Sim, claro. Como é que vocês veem esta ideia também dos roteiros, não é? Os roteiros que agora se fazem, não é? Turísticos, com dinâmicas do turismo cultural, não é? Que não existiam anteriormente, não é? Hoje em dia faz muitas visitas guiadas de arte urbana, não é? Que grupos circulam pela cidade e fazem o roteiro da cidade. Vocês acham que esta dinâmica do turismo, também de alguma maneira, veio... talvez aumentar o impacto que estas intervenções podem ter? É mais uma coisa que está a acontecer. Se é mais uma coisa, é mais uma coisa. Okay. Maior, está a crescer. Eu acho que os tours são fantásticos, principalmente para os pequenos cafés. Aí está. Pintas uma empena ou uma situação em determinado mobiliário urbano,
Numa rua não se passa nada, mas agora os tours já vão àquela rua. Logo o café daquela rua vai estar a levar com mais 3 carrinhas por dia de estrangeiros que vão beber um café e comer um pastel de nata. Vão falar com as pessoas, vão dizer olá à senhora que mora no prédio. Vai haver ali uma dinâmica e isso é enriquecedor para toda a gente, basicamente. E para as cidades, sobretudo. Voltando um bocadinho atrás, eu acho que todos nós adoramos quando as outras pessoas interpretam as nossas coisas e dizem. Acho que nós devíamos ter sempre todas as peças, 10 interpretações diferentes das pessoas. Só para juntarmos dois. O que é que esta pessoa pensou do que viu? É fascinante. É fascinante, não é mesmo? Porque lá está, é um bocado abrir, nós enquanto nós, se calhar a grande diferença do trabalho de ateliê e de rua é se calhar precisamente esse. Ultrapassam-nos. Como é que é? Materialização. Nós podemos sempre polir, no ateliê podemos sempre polir, se não está como nós queremos, não vê a luz do dia, e mesmo a nível de discurso podemos sempre treiná-lo. E a tentativa e erro também é muito diferente. Exatamente. Não é? Na parede é muito mais difícil conseguirem controlar o erro. Não, isso o erro é assumi-lo. Exatamente. Também, e saber viver com isso. E saber lidar também com as condições externas, claro. O clima, as pessoas, enfim, há muito mais condicionantes do que estando dentro do ateliê. Exato. Logo é muito mais enriquecedor. Acaba por, de certa maneira, haver um lado pedagógico também, não é? Mesmo que não seja assumido, mas acaba por ser. Bem, e mesmo que naquela semana nós estejamos a mudar a vida a umas pessoas que moram ali há 20 anos, epá, está a acontecer alguma coisa diferente. Naquela semana da vida delas. Temos pessoas a ser espantadas a observar. Tanto que em festival, fora de festival, quando nós estamos a criar, normalmente, felizmente temos um feedback positivo à nossa volta, seja qual forem as circunstâncias, que é... Quero uma cerveja? Não. Estou a ver água, amigo, obrigado. Eu faço... Tenho aqui cozida à portuguesa, acabei de fazer agora, quero um pratinho. Pá, se eu vou comer, eu vou ficar com sono. Mas olha, daqui a 2 horinhas eu tenho que qualquer coisa. Então, mas já vai comer às 5. Fico muito preocupado com os nossos horários. Dá essa preocupação das pessoas também. É muito fixe, por acaso. Tu também você não sai daí, amigo. Então... Depois vem o outro pintor que pinta prédios. Então, mas eu passo 3 semanas a pintar isto em 3 horas. O que estás a fazer? Não podes fazer isto. Epá, desculpa. Esta é só a base, não te preocupes. Ainda bem o resto. Eu até tinha os senhores das obras a dizer assim, isso é trabalho árduo. E eles é que são das obras, tipo, isto é trabalho todos os dias, que é trabalhar. Isto para dizer que podem assistir ao vivo a cada uma destas intervenções no decorrer da próxima semana e das seguintes, até ao dia 23 de setembro, o Conversas na Rua vai estar pelas ruas da Amadora. Obrigada.